Você já ouviu falar no povo que habitava a cidade de Jerusalém antes dos israelitas? Muitas pessoas não sabem que antes de Davi ter conquistado Jerusalém, transformando-a na capital do reino unificado de Israel, a cidade era controlada pelos esquecidos jebuseus. Os jebuseus foram um dos povos mais antigos associados à história de Jerusalém. Habitantes da região montanhosa, onde hoje está localizada Jerusalém, eles são mencionados em registros bíblicos, históricos e arqueológicos como parte integrante das comunidades cananeias que floresceram no período da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Inclusive, Jerusalém era conhecida como Jebus durante o domínio jebuseu e destacava-se como uma cidade estrategicamente posicionada, protegida por vales naturais e reforçada por avanços arquitetônicos de seus habitantes. O nome da cidade e a referência a seus governantes em textos antigos, como as Cartas de Amarna, testemunham sua proeminência nos contextos político e econômico da época. A história dos jebuseus na Bíblia é marcada por momentos de tensão frente à expansão israelita, culminando na derrota definitiva desse antigo povo pelas mãos do rei Davi, que transformou Jerusalém em sua capital. Mas o que de fato aconteceu com os jebuseus? Quem realmente eram os habitantes primitivos da cidade que se tornou o centro religioso mais marcante da história da humanidade? Será que existem remanescentes dos jebuseus na atualidade? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. Os jebuseus são mencionados pela primeira vez na Bíblia como parte dos 7 povos que habitavam Canaã, listados ao lado dos hetitas, amorreus, girgazeus, heveus, cananeus e perizeus. Eles são apresentados como um clã cananeu. Em Gênesis capítulo 10 e versículo 16, os jebuseus são associados à descendência de Cam, filho de Noé, através de Canaã. Apesar de serem classificados como cananeus no sentido geográfico e genealógico, há indícios que apontam para uma composição étnica mais diversa. Textos como Ezequiel capítulo 16 e versículo 3 destacam que Jerusalém possuía raízes mistas, sendo seus habitantes originais descritos como descendentes de amorreus e heteus. De fato, as características específicas dos jebuseus, incluindo práticas culturais e linguísticas, os distinguiam de outros grupos cananeus. Arqueologicamente, os jebuseus podem ser vinculados mais aos amorreus, um povo que desempenhou papel central na formação das cidades-estados de Canaã. Por exemplo, o nome do rei Adonisedeque, mencionado em Josué capítulo 10 e versículo 1 como governante de Jerusalém, era um nome amorreu, assim como o nome do rei Melquisedeque do tempo de Abraão. Não entenderam. Afinal, os filisteus também são mencionados na Bíblia como descendentes de Cam. Alguns até disseram que eu havia me equivocado nessa parte do vídeo, ao supostamente ignorar a Tábua das Nações de Gênesis 10. No entanto, na própria Bíblia há referências aos filisteus como originários da região do Egeu, especialmente a ilha de Creta. Obviamente não há um erro ou uma contradição nesse ponto. O que ocorre é que quando falamos de um determinado povo como indo-europeu, semita ou cananeu, estamos considerando principalmente uma classificação linguística e cultural, mais do que uma questão de linhagem genealógica direta ou geográfica. Os amorreus, por exemplo, na linhagem genealógica descendiam de Cã, segundo a tabela das nações de Gênesis 10, mas na prática linguística e cultural eram semitas, falando uma língua semítica e se associando com outros povos semitas. Os jebuseus também eram descendentes de Cã e habitavam em Canaã, mas linguística e culturalmente estavam mais próximos dos semitas do que de outros grupos cananeus. Inclusive, essa mistura está de acordo com a declaração do próprio Deus através do profeta Ezequiel, ao dizer que os habitantes primitivos de Jerusalém eram amorreus e heteus.